Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 11 de junho de 2025, estamos iniciando aí mais um dia, mais uma conversa fraterna nessa quarta-feira. Hoje nós vamos ler o capítulo 89 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, seu José Reginaldo, bem-vindo, Dona Conceição, sejam muito bem-vindos os dois. Vamos à nossa leitura de hoje, capítulo 89 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Marúcia, seja bem-vinda. Esse capítulo tem como título Inesquecível Advertência. A mensagem está registrada no Evangelho, é de Jesus, mas registrada por João, em seu Evangelho. Capítulo 21, versículo 22. Que te importa a ti? Segue-me tu. Que te importa a ti? Segue-me tu. Mensagem de Emmanuel. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a desvaladas mentiras. Bom dia, Ana Betisa, bom dia, Neide, Verônica. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. Bom dia, Regina. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim, muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Olha que interessante. Na semana passada, aliás, na conversa fraterna passada, nós falamos dos vasos de barro, aqueles tesouros que precisamos ter para poder seguirmos adiante na nossa jornada. Hoje, Emmanuel nos traz uma reflexão, inesquecível advertência, que são as palavras de Jesus registradas por João. E em alguns momentos do Evangelho, Jesus diz para a gente, pega a tua cruz. Ontem nós estudamos no Evangelho da nossa casa. Queres me seguir? Pega a tua cruz, carrega ela e vem comigo. Por quê? Porque a gente não está aqui para ser libertado das nossas provas e nossas expiações, porque são elas que nos fazem caminhar para frente, elas são úteis para o nosso adiantamento. E Jesus, quando fala que te importa, segue-me, ele está dizendo para mim, para vocês todos, o seguinte: todos nós teremos decepções. Ele foi o que mais se decepcionou. Todos viraram as costas para ele, menos João. Na hora do momento, no momento do martírio, vocês imaginem aquelas pessoas que conviveram com Jesus por 2 anos, aproximadamente 3 anos, que foi o tempo do messianato dele, vendo Jesus fazendo verdadeiros milagres, vendo Jesus mudar a vida deles em loco, e ainda assim, na hora do momento, do ápice do sofrimento, da dificuldade, somente João e Maria, e as duas Marias, permaneceram ao lado dele.
até o fim. Os outros titubearam, os outros vacilaram, os outros se amedrontaram, se afastaram. Isso a gente tem que levar como exemplo para a nossa vida. Na hora dos nossos desafios maiores, muitas vezes as pessoas não têm coragem de dar continuidade ao nosso lado. Você tem um desafio grande na sua vida para realizar, as pessoas amarelam, saem de perto. Muitos deserdam dos compromissos, como ele fala aqui num certo momento do familiar. É aquela separação, é aquele divórcio, que quando acontece de maneira abrupta, ou de maneira violenta, de maneira conturbada, os pais acabam esquecendo que naquele momento, o interesse maior tem que ficar na prole, na proteção dos filhos, e se afastam, muitas vezes o pai se afasta dos filhos. Como nós vemos no projeto Ombro Amigo, meus amigos. É porque de repente, na nossa realidade hoje, talvez não seja tão brutal como a que nós vemos dessas pessoas que vão no Ombro Amigo, muitas delas. Quantas mães solo nós temos atendido? As pessoas se unem, se conhecem, se apaixonam, fazem sexo, engravidam, porque o pai também engravida, não biologicamente, mas o homem engravida junto com a mulher, só que não é biologicamente. Os compromissos daquela gravidez são de ambos, portanto, os dois são pais, os dois têm compromisso. Quando é que a gente vê um homem indo lá? A maioria delas é sozinha, os pais têm filho de 1, 2, 3 homens, que não ajudam em nada e que elas sabem onde eles estão, eles convivem com os filhos, elas não cobram, eles não têm consciência de que precisam dar, vão quando querem, dão o que querem. Esse descompromisso que aquele pai tem com aqueles filhos vai gerar consequência. Né? E aí o que essa mãe vai fazer? Vai jogar tudo para o alto e se desesperar? Ela vai fazer como Jesus está falando. O que me importa a mim? Eu vou seguir Jesus, eu vou fazer o que é na minha parte, eu vou ser pai e vou ser mãe. E segue adiante. Só que ela não faz com essa consciência, porque ela não tem ainda muitas vezes essa capacidade, mas tenta. Já está agindo talvez como Jesus nos propõe que hajamos. Né? Na hora das nossas refregas, das nossas grandes batalhas, muitas vezes as pessoas largam a nossa mão. E aí nós nos sentimos sozinhos. E essa solidão, eu posso falar isso até um pouco de experiência própria, essa solidão que a gente tem quando a gente está diante de uma situação enorme e a gente não se sente tão amparado assim, ela é necessária e até útil. Ela é útil e até necessária, muitas vezes, vamos mudar as palavras, mas a utilidade dela é importantíssima. Por quê? Porque é naquele momento que você faz reflexões, que você procura novas maneiras de resolver o problema e que você compreende a limitação de cada um diante das circunstâncias da vida e para de julgar, para de esperar, para de ficar realmente na expectativa de atitudes daquela pessoa, atitudes essas que quem teria seria você e não ela. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Vocês percebam que quando aquele irmão, aquele amigo que me exortava à estrada certa e hoje deixa de fazê-lo, o faz porque está em perturbação. Então ele precisa de ajuda. Além dele não estar me ajudando, eu preciso entender que ele precisa de ajuda. E aí eu tenho que, no mínimo, não julgar. Se fulano não fez, é porque ele não tinha condições de fazer. Ah, mas eu sei que ele tinha sim, porque ele tem isso, tem aquilo. Cara, você está olhando para o lado material. Eu estou olhando para o lado espiritual. O cara pode ser milionário e pode ser paupérrimo, a ponto de não conseguir lidar com essa situação de doação, de troca. E aí ele não consegue dar. Ele tem, mas ele não dá. Ele não consegue. E está tudo bem. Porque é o momento dele, porque é o desprendimento dele, porque é a luta dele. E não minha, eu não tenho que julgar. Companheiros que suponhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se
a desvaladas mentiras. De repente você vê aquela pessoa que a vida inteira caminhou perto de você, com você, e de repente ela muda o comportamento dela, se desvala em mentira. Por quê que acontece isso com ela? Porque ela não estava alicerçada na moralidade a qual ela estava tentando levantar a bandeira verdadeiramente. E de repente vem as quedas, as máscaras caem, e aí a gente vê. Aí quando uma máscara cai na minha frente, eu tenho duas opções: me decepcionar, ficar arrasado, ou então agradecer a Deus por estar me mostrando verdadeiramente quem você é. E me dando uma oportunidade de fazer um trabalho de perdão, de contribuição, de ajuda, de colaboração, de caridade, te acolhendo e não te julgando e te rechaçando. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram nos ações na primeira dificuldade. Quantos casamentos você vê acabando? Quantos relacionamentos? Quantos propósitos de vida, amigos, que a gente está junto na mesma seara, fazendo o mesmo propósito, profissional, de ideologias de outro gênero que seja, mas que chega na hora, começam as dificuldades. As pessoas querem ir até a 10ª página. Vamos lá fundar a casa espírita? Vamos. Mas na hora que eu preciso de um nome para botar no estatuto, todo mundo foge. Ué, mas você não queria fundar uma casa espírita comigo? Casa espírita tem que ter estatuto. Tem que assumir compromisso. Tem que assumir responsabilidade. Não temos uma sede própria, precisamos de um aluguel. Temos que ter um nome para poder assinar o contratinho de aluguel. Ué, não quer? É assim que acontece. Ah, não é bem assim, é melhor a gente esperar, não é tudo a seu tempo, vamos aguardar, vamos isso, vamos aquilo. Aí o projeto se desvala no mundo. Aí se você tem uma grande missão para poder botar aquilo na prática, você tem duas opções: ou aceita esse meio termo das pessoas, ou mete a cara e faz. Porque talvez seja esse o seu desafio. Você desbrava aquele projeto, daqui a pouco começa a surgir uma porção de gente que vem junto com você e consegue te fazer manter aquele processo. Porque o que era preciso era romper esse primeiro momento do desafio, da coragem de fazer. E aí? Aí aquele irmão, aquela irmã, que naquele momento primeiro amarelou, roeu a corda, ela tem que ser vista, ou ele tem que ser visto como uma pessoa ruim, ou como uma grande oportunidade que você teve de mostrar a sua coragem, mostrar a sua fé, mostrar a sua perseverança, mostrar a sua dedicação, mostrar a sua vontade e a vitória ter chegado. Talvez não tivesse chegado, se você desistisse junto com ela, se você não tivesse tido a percepção de que aquele tipo de comportamento vai acontecer ao longo da existência, porque nós somos assim, e está tudo bem. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campo da sombra e vício. Quantos a gente conhece de pai e de filhos? Já falamos sobre isso, continuemos adiante. Multiplicam-se os tropeços para que a nossa caminhada se obstruam. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Como a gente vê isso acontecendo na nossa vida? Quando a gente está com um ideal, um propósito. Quem nos dava esperança fornece negação. A gente está aqui de mãozinhas dadas, caminhando, de repente acontece alguma coisa, começam as dificuldades a aumentar, a pessoa desiste. Ela estava me dando esperança e de repente ela nega. Não vou mais continuar. Está tudo bem. Sabe por quê? Quem ontem nos ajudava, hoje desajuda. Mãos que atiravam flores e aplausos. Olha, lembrem do Calvário que Jesus passou e olha essa frase. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Jesus viveu isso. Jesus curou. Jesus salvou. Jesus compreendeu, Jesus acolheu aquele povo, Jesus só fez o bem para aquele povo. E o que ele recebeu? Farpas de incompreensão, ao ponto de chegar ao martírio infamante do madeiro, por conta de pessoas que o traíram. Subversões internas, políticas, que resolveram que ele não podia continuar.
muita vez encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Mas isso vai passar. Quem de nós aqui não esteve diante da expectativa e da solidão? Qual é a relação entre a expectativa e a solidão? A expectativa de realizar um projeto e a solidão de naquele momento não termos verdadeiramente alguém com o mesmo propósito que a gente. Às vezes o próprio marido, a própria esposa. A pessoa tem um sonho, quer realizar um projeto e o outro discorda, não quer aquilo, não quer nem saber se vai dar certo ou errado, não tem a boa vontade de vislumbrar o futuro e simplesmente se nega e acontece isso. Você fica sozinho. No primeiro impulso a gente reclama naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor, que diz: que te importa a ti? Segue-me tu. Ou seja, vem com as dificuldades, vem com a dor, vem com os medos, vem com as inseguranças, vem com as incertezas, mas vem, não paralisa. Porque depois você vai ter a vitória. E mesmo que você não tenha a vitória plena, toda aquela experiência que você vivenciou para alcançar aquele objetivo são ricas. Toda a experiência é riquíssima e vai lhe trazer, no mínimo, o conforto daquela célebre frase: eu tentei. Eu fiz o que eu pude. Não deu, mas eu fiz o que eu pude, então tá tudo bem, consciência limpa, bola para frente, viramos a página e sigamos adiante. Siga com Jesus é seguir com fé, é seguir com esperança, é saber que você está fazendo tudo que pode, que ainda há uma força oculta, superior, que nos estimula e nos conduz a essa vitória. Só que essa vitória, muitas vezes, não é exatamente da maneira como você traçou e aquilo que você desejou, mas ela acaba vindo e você, em outro momento, vai compreender. O que nós não podemos é nos paralisar diante das frustrações e das decepções que são causadas pelas atitudes dos outros que estão a caminho conosco. As nossas expectativas... Eu vou dizer para vocês uma coisa: você só se decepciona com alguém se você criar expectativas com esse alguém. Se você não criar expectativas com esse alguém, você não se decepciona. Eu vou viver um relacionamento. Iniciei uma relação, estou apaixonado. Tudo é maravilhoso nesse primeiro momento. A pessoa é linda, maravilhosa, perfeita. Eu estou estimuladíssimo, a relação está indo maravilhosamente bem. Passeios, momentos. Não vai ser assim para a eternidade. Então, como é que eu tenho que pensar? Que eu vou ser feliz para sempre? Ou eu vou ser feliz enquanto esta chama estiver acesa? E na hora que essa chama se apagar, se ela se apagar, eu não tenho que olhar para trás e ficar com raiva de quem me fez feliz durante tanto tempo. Pelo contrário, eu tenho que olhar as partes boas daquela relação, todos os momentos fantásticos que eu vivi e entender que tudo é impermanente. Inclusive as emoções, os sentimentos, as paixões, os encontros, os reencontros, tudo é impermanente. Nada está garantidamente nas minhas mãos. Tudo isso aqui vai acabar um dia. Quem sabe daqui a 50 anos, no local onde tem esse prédio, vai ser uma outra coisa. E eu vivi aqui esses anos todos e hoje, daqui a 50 anos, não vai existir mais. E tá ruim? Não, tá tudo bem, é transformação, é modificação, a vida é assim. Agora, Jesus nos lembra, nessa frase solene, que nós, para segui-lo, temos que levar a nós mesmos as nossas circunstâncias da nossa vida. Não deixar de fazer isso, não deixar de seguir, não deixar de fazer o bem, não deixar de buscar o melhor com Jesus e cumprir a nossa meta, a nossa missão de vida, por nos acharmos incapacitados, por nos acharmos com falta de tempo para isso ou para aquilo, e olhar à nossa volta, o mundo à nossa volta, ver que todo mundo pode se decepcionar e nós também podemos.
E essas questões são porque nós criamos expectativas com o outro. Eu tenho um projeto hoje importante para realizar. Estou fazendo a minha parte. Quero que ele se conclua. E que quem está comigo está tudo bem. Quem não está, está tudo bem também. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a botar na conta do outro as nossas expectativas, as nossas vontades, nossos projetos, nossa vida, e aí não dá certo. Olha, essa frase é pequena e ela é muito expressiva. O que importa a ti, segue-me tu. Ou seja, não importa mais aquilo tudo que está acontecendo. Não pode deixar de seguir a palavra, de seguir a verdade, de seguir o que o Mestre tem para nos ensinar. O Evangelho dele é um manancial de orientações, de informações, de reflexões, para que nós possamos trilhar um caminho melhor. Só que seguir Jesus não é fácil, porque há uma mudança de paradigmas fundamental para ser realizada, uma mudança de valores, de expectativas da própria vida, de transcendência, que faz com que a gente realmente tenha que renunciar a muitas coisas que nós estamos acostumados a ter, a possuir. E aí muitas vezes a gente acha que não, então é melhor não. Se o risco é desse tamanho, se a coisa é assim, então é melhor a gente ficar aqui. Aí você fica num mundo completamente imprevisível, improvável de se manter, fixo, mas impermanente, com aquelas coisas que você considera permanente. Esse bem aqui é permanente. Eu preciso preservar esse bem. Mas ele não é permanente. Sabe por quê? Primeiro que ele pode quebrar. E segundo que eu não vou estar aqui daqui a 50 anos, provavelmente. Eu estou com 56. Se eu estiver aqui daqui a 50 anos, meus amigos, eu não vou mais usar o teclado do computador. Não vou aos 36 anos ficar aqui sentado escrevendo, já não vou mais dar. Então, por que eu vou ficar preservando excessivamente aquele bem que não vai ser meu eternamente? Qual é o meu bem que vai ser eterno? São os amigos que eu faço, os valores que eu desperto, as virtudes, as obras que eu realizo enquanto eu tenho saúde, enquanto eu posso fazer alguma coisa pelos outros, pegar um pouco do que me sobra. Não é o que me falta, é o que me sobra. Eu vejo as pessoas vivendo uma vida confortável, não conseguem olhar para os lados e ver que tem gente passando fome, não conseguem entender que se pegar 1%, 10%, 5% daquilo que lhe sobra, vai fazer a diferença, vai impactar a vida de pessoas. A gente senta naquele trabalho de sexta-feira para entregar a cesta básica. Uma cesta básica sai para nós por aproximadamente 80, aquela antiga era 85, agora a gente com as doações da Fundição Progresso e o Civic e com as nossas compras no mercado, a gente tem feito uma cesta básica por aproximadamente R$60. Me diz aí o que você faz com R$60 numa mesa de bar num sábado, numa sexta-feira. Num almoço melhor que você queira comer com os amigos de trabalho, que você sai no happy hourzinho do almoço de sexta-feira, quanto é que você deixa no restaurante? Numa única refeição. No mínimo essa quantia. Uma quantia que, se você colocar na conta de uma empresa, de uma instituição como a nossa, que vai transformar tudo isso através do seu próprio trabalho em caridade, esses R$60 transformarão numa cesta básica que vai alimentar uma família inteira durante quase 30 dias. Eu digo quase porque tem famílias tão grandes que não dá. É 15 dias, uma cesta básica, mas vamos pela média. Uma cesta básica, 30 dias, para alimentar uma família inteira. Aquela quantia que você deu naquela refeição única, ou naquele lanche, ou naquele drink, vai alimentar uma semana inteira, uma família inteira. Então, significa dizer que você não tem que ficar renunciando ao seu drink, ao seu almoço bacana. Não. O que você tem é que entender que há pessoas à sua volta também passando dificuldade e que você pode ajudar. E assim você está seguindo Cristo e se esquecendo um pouquinho. Não te importe tanto com você. Sai, se retira do centro das atenções do universo, esse egocentrismo, e se coloca no mundo junto com os teus irmãos à sua volta. Aí você vai ver a grande fraternidade universal que Jesus nos propõe. Só que ela, já te aviso, vai te fazer renunciar, vai te fazer compartilhar
Comungar. O que é a comunhão? Que todos falam sobre o domingo de comunhão, o domingo. O que é a comunhão? Comunhão nada mais é do que a confraternização, a união de pessoas que comungam o mesmo pão, que comungam o mesmo propósito. Comungar significa unir-se com o outro naquele mesmo propósito. E aí você pega o seu pão, comunga comigo. Você está financiando aquilo e eu estou ali comungando com você. Você está me dando a mesma parte que você vai receber daquilo que você financiou para mim, para outro, para outro. Assim você está promovendo a comunhão. Não é difícil? É. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. Vamos pensar nisso. Essa é a mensagem de hoje. Agora, Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 137. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre, siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Mensagem enviada, mensagem recebida e agradecida. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês reflitam sobre tudo isso que foi dito. Para mim foi muito relevante toda essa conversa, me trouxe realmente bastante contribuição para a minha reflexão, para o meu dia, e eu espero que tenha contribuído com vocês. Hoje à noite nós teremos a nossa reunião pública virtual do GEF. Nossa querida Meriane vai receber um palestrante, uma pessoa de fora, um convidado, para trazer uma mensagem evangélica e espírita. Estejam conosco mais tarde também. Desejo um ótimo dia. Pablo, beijo no coração. Seu Luiz, melhoras. Espero que a sua recuperação esteja ótima. Verônica, todos vocês que entraram, Ana, todos vocês que entraram enquanto eu estava conversando, um beijo no coração, um ótimo dia a todos vocês, paz e bem, até a próxima.